dia, pessoal. Bom, meu nome é Frederico Neves, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Registro BR. Eu vou falar um pouquinho sobre como era o Registro BR no passado e o que a gente se tornou nesses 30 anos. Bom, para quem está desde o começo da internet brasileira, como o Demi falou no vídeo, o domínio foi registrado em 89 para a gente poder fazer uso dos nomes na Bitnet e na Rapnet. A gente não tinha e-mail SMTP como a gente usa hoje, era um outro protocolo de transporte. A vida era muito diferente do que é hoje, e eram redes totalmente acadêmicas nessa época. Internet a gente começou a ter aqui no país só em 91, e ainda até esse tempo, até esse momento, o registro de domínio era praticamente manual. Era alguém que telefonava lá para a FAPESP, era alguém que mandava um e-mail via o UCP, pedindo para se registrar um novo domínio. E isso continua assim manual até mais ou menos o advento da internet comercial, que começa em 1995. Um pouco antes disso, o Brasil, além de já ter o domínio BR registrado desde 89, também tinha a capacidade de distribuir endereços. Então, essa atividade de serviço de numeração que a gente tem começou mais ou menos em 1994, porque, da mesma forma que o Demi falou que o Postel achou que a gente tinha maturidade para tocar o domínio BR, também a gente tinha condições de prestar o serviço de alocação de endereço, porque a comunidade aqui local tinha um pouco de dificuldade para se comunicar e para entender os processos que a IANA, nessa época, efetuava. Então, em 1994, a gente recebe uma primeira grande alocação de endereços para distribuir aqui no Brasil. Para quem é um pouco mais antigo, a gente recebe o 200.128/9, um bloco com 8 milhões de endereços, que a gente usou por muito tempo, até praticamente o ano de 99. Com o advento da internet comercial, em 95, o registro de domínio precisou ser, de certa forma, automatizado. E como é que era essa automação? Bom, de novo, para quem está desde o começo, deve lembrar, era um formulário que você preenchia em formato texto e mandava por e-mail. Como é que esse formulário era processado? Quem tratava esses formulários? Bom, era um script que tratava isso, um script que rodava numa máquina VMS, lá na FAPESP. Eram alguns shells scripts, num shell do VMS, e mais alguns programas em Pascal. É isso mesmo, em Pascal. E o processo de registro, mesmo depois da automação, vamos dizer assim, era um pouco lento. Chegava a demorar uma semana para se registrar um domínio, para fazer uma alteração DNS, mais ou menos de 3 a 4 dias, que era o ciclo de publicação que ocorria nessa época. Daí chega, vamos dizer assim, o pré-boom da bolha da internet do ano 2000, mais ou menos em 97. A gente já tinha, nessa época, ao redor de 30 mil domínios registrados no .br. Tá? Então, na primeira década, de 89 até mais ou menos 97, menos de uma década, mas ao redor desses 8 anos, a gente chegou a 30 mil nomes de domínio, boa parte deles registrados por esse processo relativamente manual ainda, de processamento em lote, e que levava ao redor de uma semana. Daí, em 97, entra uma automação maior do serviço de registro, que a gente fala aqui do registro BR, mas ele ainda não chamava registro BR. Quem lembra dessa época, ele chamava registro FAPESP BR. Era quando isso foi lançado no final de 1997. Em um ano dessa mudança de um processo em lote para um processo mais automatizado, através de um serviço de web específico, com usuário e conta. Esse processo ganhou um turnaround de mais ou menos 8 horas, que era o tempo para você registrar um domínio, 8 horas é porque a publicação ocorria só 3 vezes ao dia. A gente termina o ano de 98 com ao redor de 90 mil domínios. Então, em um ano, a gente cresceu 3 vezes o que a gente cresceu durante praticamente uma década. Né?
Bom, então o que é o registro BR? Isso por um processo de automação que aconteceu lá em 97. Né? Bom, é um serviço de registro de identificadores únicos para a internet brasileira. Tá? Basicamente, o que a gente faz é registrar domínio e distribuir endereço. Registrar domínio, basicamente, qual o propósito de registrar um domínio? Registrar um identificador único, mnemônico, para que você identifique computadores ou serviços na internet. O serviço de registro é o que você faz aqui. O propósito dele é publicar isso, fazer com que esse domínio esteja alcançável, então a publicação DNS, e prestar um serviço de diretório, para que se alguém quiser encontrar o titular desse domínio ou tiver algum problema com ele, utilizar os protocolos que a gente tem hoje para distribuir a informação de diretório. Originalmente, o protocolo RUIS e, mais recentemente, um protocolo baseado em web service, uma tecnologia REST, usando JSON, que chama RDAP. Para a numeração, basicamente, o que a gente faz é alocar número de sistema autônomo e alocar endereçamento, V4 e V6. Tá? Então, isso é basicamente o que o registro BR é e o que faz. Então, o serviço de diretório, aqui um exemplo, uma consulta RUIS de um nome de domínio. Provavelmente muitos aqui já sabem o que é isso, mas esse é um output do serviço de diretório para nome de domínio. Um output de serviço de diretório para um sistema autônomo, onde a gente lista os recursos que estão alocados para esse sistema autônomo. Um serviço de diretório para um bloco de endereço, também algumas informações desse objeto. Serviço DNS, que é o propósito do registro de domínio. Então, quando você registra um domínio, para ele estar funcionando, tem que estar publicado. Essa é uma consulta do serviço DNS. Bom, para quem é que a gente presta esse serviço? Tá? Hoje, a gente presta esse serviço para 2,45 milhões de titulares. 60% deles hoje são pessoas físicas. Praticamente até 2007, isso não era dessa forma. A gente tinha mais de 90% das alocações de nomes de domínio eram para pessoas jurídicas. E a gente tem uma grande mudança quando o comitê gestor, vamos dizer assim, flexibiliza as regras para o serviço de registro de domínio. Hoje a gente tem a maioria dos titulares são pessoas físicas. São 4,6 milhões de domínios, mais de 90% disso está diretamente embaixo do .com.br, mas a gente tem ao redor de 400 mil domínios distribuídos em 120 outros domínios. Sejam domínios para profissionais liberais, ou para empresas, ou domínios regionais, que são os domínios de cidades. Tá? 76% dos nossos clientes têm um único domínio. Tá? É o pequeno comércio, é a pessoa que tem um blog de interesse em um hobby. Então, a maioria dos clientes só tem um único domínio. Em relação à numeração, a gente tem 6.616, esses números são de hoje, tá? Titulares de sistemas autônomos aqui no Brasil. A grande maioria são provedores, tá? Mas tem também grandes empresas, ou empresas que têm a internet como seu negócio, governo, universidades. São 6.868 sistemas autônomos, tá? Com 16.486 alocações. Essas são as alocações diretas que a gente faz de blocos de endereço V4 e V6. E mais de 150 mil subdesignações. Isso é quando um provedor ou uma grande empresa repassa um pedaço do seu bloco para um terceiro e informa isso no serviço de registro para que esteja documentado. Bom, a gente representa quase 70% dos sistemas autônomos na América Latina. Tá? O Brasil é grande mesmo. 60% de todo IPv4 alocado na região. 72% de IPv6. Por que isso? Porque a gente já tem mais de 90% de cobertura IPv6 nos sistemas autônomos brasileiros. Isso, grande fruto da equipe do Milton, pessoal do Moreiras, Eduardo, nos cursos de IPv6 que a gente vem fazendo desde 2008. Então, não é algo que a gente está fazendo agora. Então, nos 30 anos do BR, há mais de 10 anos, há mais de um terço disso, a gente já está trabalhando na disseminação de IPv6. E, por isso, quando a gente olha os números de penetração de IPv6 na região, o Brasil está tão bem, porque a gente vem fazendo a lição de casa.
A gente, eu digo, o NIC vem ajudando, mas principalmente os provedores vêm fazendo esse trabalho que é tão importante para que a internet continue a crescer no futuro. Bom, como é que a gente atende todos esses usuários aí nesses 30 anos e o que era lá atrás uma única pessoa que cuidava de outras coisas, mas também respondia esse e-mail, o e-mail do polvo do registro, para alguém que lembra disso. Depois a gente passou lá em 97 para ao redor de 3 funcionários e foi vindo com o crescimento. Hoje a gente é quase 90 pessoas que cuidam do serviço de registro aqui no NIC. Tá? Isso está dividido em 7 gerências. Tá? É um time grande para atender todo esse pessoal. O maior deles é o serviço de atendimento. A gente tem quase metade desse pessoal trabalha no atendimento a cliente. Então, basicamente, são quase 4.000 atendimentos diários. Isso vai desde responder um e-mail do hostmaster sobre uma dúvida técnica, atender um usuário no telefone, mais de 2.500 procedimentos administrativos por mês, seja isso a transferência de titularidade de um nome de domínio, cancelamento de um domínio, a reabilitação de uma conta porque o usuário perdeu acesso ao correio eletrônico, tratamento de mais de 700 abusos por mês. A gente tem um time que chama RSO, Register Security Officer, é um grupo de pessoas que cuida de abusos com nome de domínio. Tá? Recursos de numeração. Bom, o time que aloca endereços para vocês. Quem conhece o Patara é o gerente dessa área, a gente tem 4 funcionários. Como eu disse, o Brasil é grande e a gente cresce, a gente tem 6.800 sistemas autônomos e a gente cresce 100 por mês, para vocês terem uma ideia. Bom, a gente tem mais de 5.000 cidades nesse país, né? E muitos aqui sabem que boa parte dessas cidades tem um provedor de acesso. Seja ele um sistema autônomo ou ainda não recebendo endereço de um outro provedor regional. Por que aloca tanto assim? Porque lá atrás, quando a gente iniciou o projeto do IXBR, em 2004, o Milton vai falar um pouco sobre isso, estava claro para a gente que, para a gente disseminar e melhorar a qualidade da internet no país, a gente precisava dar liberdade efetiva para os provedores. E para um provedor de acesso ser livre e ter efetivamente condições de tocar o seu negócio de maneira funcional e produtiva, ele precisa fazer isso sendo autônomo. Autônomo quer dizer tendo endereços portáveis. Então, a gente trabalhou muito nisso. E a gente só consegue ter Internet Exchanges se tiver sistemas autônomos. Sem sistemas autônomos, eles não ocorrem. E vice-versa. Bom, esse pessoal, além de fazer as alocações, monitora e trata abusos, monitora e trata processos de política no LACNIC. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais para frente. Produto e mercado, a gente tem um time que cuida, são 3 funcionários que cuidam da análise de mercado, planejamento de novos produtos, atende uma interface que a gente tem para atacado também. A gente não se pode registrar nome de domínio só através do site Registro BR, você pode registrar através de provedores de hospedagem, os grandes provedores de hospedagem aqui no país, ou mesmo internacionais, você consegue registrar um domínio BR no pipeline de produto dele, vamos dizer assim, de hospedagem, você consegue registrar e usa um protocolo que chama EPP. A engenharia, a gente tem um time de 9 funcionários que cuida basicamente de pesquisa e desenvolvimento de software para manter tudo isso em funcionamento. Então, sistema de registro, faturamento, cobrança, provisionamento de DNS, serviço de diretório, a interface no atacado EPP, toda a base de dados e o serviço de alocação de endereço regional. Como eu falei, o NIC-BR participou ativamente da criação do LACNIC. Isso aconteceu entre 2000 e 2002. E a gente ainda continua prestando serviço de engenharia e hospedagem para o LACNIC. O sistema deles foi originalmente baseado no nosso sistema, então é um fork, lá mais ou menos nessa época, em 2000. O nosso sistema de IPs que a gente utiliza é um pouco mais antigo. A parte de sistemas é quem cuida de
todo essa infraestrutura técnica do ponto de vista de serviços de TI. São 8 funcionários, então eles administram rede, administram toda a parte de sistema, virtualização, storage, toda a rede Ncast DNS, que é o principal propósito de registrar um domínio. Eu vou falar um pouco sobre essa infraestrutura também. Bom, como a gente atende também? A gente tem uma equipe de infraestrutura dedicada para cuidar disso. Então, muita gente pensa que a internet é só coisa virtual, está tudo na nuvem, entendeu? Boa parte de quem é provedor aqui sabe que isso não funciona assim muito bem. Então, a gente tem uma equipe, são 9 funcionários, 3 engenheiros, para cuidar do PMOC de 2 instalações críticas que a gente tem. Uma está nesse prédio aqui, no andar de cima, de onde a gente está, e uma está num outro prédio que a gente tem perto da Avenida João Dias. Esse time cuida de energia, ar-condicionado, combate a incêndio, da rede ótica que a gente tem interligando essas infraestruturas. A gente tem uma outra equipe que cuida do NOC. A gente tem uma monitoração de tudo isso 7/24, porque, obviamente, nada pode parar, né? Bom, com o que a gente atende tudo isso, né? Então, a infraestrutura física são 3 centros de dados, que a gente chama de NIC-JD, João Dias, NU, Nações Unidas, aqui, e NIC-FZ, Fortaleza. Tá? O NIC-JD, em São Paulo, é uma instalação totalmente dedicada, estado da arte, tem redundância Tier 4 de energia elétrica e ar-condicionado, são 2.5 MVA instalados, 180 racks, 900 kW de infraestrutura de TI. Tá? O NIC-NU, que é aqui, a gente está num condomínio, um prédio compartilhado, a gente tem vizinho, o vizinho tem vazamento no banheiro, o vizinho pode pegar fogo, então estar num prédio, num condomínio é um problema, né? Então, são 30 racks, a gente tem 80 kW de TI. O core do IX de São Paulo está nessas 2 instalações. Tá? E tem o NIC Fortaleza, é um data center comercial, a gente tem 5 racks, 25 kW de TI numa jaula. Tá? Entre NIC-NU e NIC-JD, a gente tem uma rede ótica que a gente construiu junto com esse prédio no NIC-JD. É uma rede totalmente enterrada, são 20 quilômetros, 2 rotas, uma de 12 quilômetros e outra aqui na área da prefeitura, uma de 8 quilômetros na área de uma empresa aqui de São Paulo que chama EMAI. A gente tem capacidade para 9 cabos óticos e atualmente a gente tem um cabo só com 144 fibras por rota. Bom, como é que a gente atende? Infraestrutura de rede. O NIC-BR em si é um sistema autônomo, 22548, e a gente tem 65 elementos de rede, 4 provedores de trânsito, 35 clientes de trânsito. Infraestrutura computacional, a gente tem mais de 100 servidores físicos, mais de 150 virtuais. Isso só no serviço de registro. Tá? Storage distribuído, mais de 200 tera líquido, 34 servidores de parceiros, 17 sendo só do LACNIC. Bom, a rede Ncast, falar um pouquinho. Isso daqui está distribuído, não está só nesses data centers. Tá? Para o domínio BR estar funcionando, a gente tem 6 sistemas autônomos, é uma rede Ncast totalmente distribuída global. Isso está composto mais ou menos por 80 servidores, sendo 30 deles Ncast. Tá? A gente responde ao redor de 5 bilhões de queries por dia. Tá? São picos de 80, 90, às vezes 100 mil queries por segundo. A gente tem uma média de 60 mil queries por segundo. Tá? Essa capacidade instalada é totalmente distribuída e a gente tem uma capacidade instalada para atender praticamente 2 ordens de grandeza a mais do que o tráfego regular. Tá? Essa é a única forma de sobreviver com um serviço basicamente baseado num transporte que é stateless. Tá? Quem está aqui sabe um pouco como funciona a DDoS na internet hoje. O único jeito para um serviço como esse, você conseguir manter a cabeça para fora da água, com que ninguém perceba que está caindo uma tromba d'água em cima de você e tudo continue a funcionar, é só com um provisionamento muito maior do que o seu tráfego regular. Com quem a gente colabora? São mais de 40 instituições correlatas de pesquisa, prestação de serviço ou desenvolvimento de protocolos. Aqui no Brasil, a RNP, a USP, a Unesp, a URGS, o FPR, o FMG, o FSC, a UFBA,
a IMA lá em Campinas, a EITICE lá no Ceará, a Embratel no Rio de Janeiro, bom, agora chama Claro, né? O ON e o STF lá em Brasília, o ON no Rio, o STF em Brasília. Mais de 20 instituições internacionais, tá? Onde a gente troca infraestrutura. Como é que a gente montou aquela rede Ncast lá, onde a gente tem presença, colaborando com outras instituições correlatas como a gente. Então, o DENIC e o Koreanic, a gente hospeda eles aqui em São Paulo, eles hospedam a gente em Frankfurt, em Seul. O NIC da Látvia, da Rússia, da Áustria, da Grécia, o APNIC na Austrália, a ICANN, o ISC, a NetNode na Suécia, o NIC da Argentina, o CIRA no Canadá, o SWITCH na Suíça, o NIC da Chile, do Chile, do Peru, o NIC do Paraguai, da Bolívia, de El Salvador, do Uruguai, Guatemala, Panamá, Portugal, pessoal de Cuba e instituições. A gente participa muito ativamente no IETF, no ARC, que é a instituição que praticamente congrega todo o pessoal de DNS no mundo, o LACNIC e o NENet Labs. Bom, eu toquei aqui no ponto especificamente o último deles é o NENet Labs, porque é uma das atividades mais recentes que a gente está trabalhando, e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, o que a gente tem melhorado nos últimos tempos? No ano passado, quem acompanhou o GTR viu que a gente fez algumas mudanças no sistema de publicação DNS. Então, eu falei para vocês, originalmente, uma publicação DNS a cada 3 dias. Depois, a gente passou a cada 8 horas. Depois, a gente fazia uma publicação a cada 4 horas, até mais ou menos 2007. Daí, a gente passou a fazer a cada 30 minutos. Desde agosto do ano passado, a gente faz publicações DNS a cada 5 minutos. Tá? Da mesma forma que a gente trocou o algoritmo criptográfico, que assina o BR, a gente tem o BR assinado com DNSSEC desde 2007. A gente trocou de RSA para curva elíptica, a gente também reduziu de 30 para 5 minutos. Procedimentos administrativos. Transferência de titularidade e cancelamento, a gente está trabalhando nisso ativamente agora. Teremos novidades antes do final do ano. Tá? Nova interface para o sistema de IPs. A gente vai adicionar suporte a DNSSEC para o reverso e preparação para RPKI, que basicamente é um PKI para distribuição de recursos numéricos na internet. Tá? Eu falei do NENet Labs porque a gente está investindo fortemente em software livre nessa área para poder permitir que os provedores rodem as suas próprias CAs. E a gente tem um sistema, numa arquitetura como ele foi planejada, distribuída mesmo, e não serviços hospedados como a gente vê aí em outras atividades que envolvem chave pública, e isso pode trazer problemas no futuro. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, só para falar de um buzzword aqui, mas criptomoeda. Né? O que a gente vê muito de ataque de criptomoeda? É um parênteses isso que eu estou falando. Por que tem muito ataque de criptomoeda? Porque o pessoal ataca os exchanges, onde os serviços hospedados para você guardar as criptomoedas. Em geral, você não tem um problema com o protocolo em si e a criptografia que mantém essas criptomoedas. Bom, não que eu acredite em criptomoeda ou não, ou em ICOs ou coisa desse tipo, mas a tecnologia é robusta. O problema são os processos e como isso ocorre. Então, manter serviços criptográficos como um PKI para distribuição de endereços em modelos hospedados é muito inseguro. A gente está investindo em um modelo distribuído, que o protocolo permite. E nós vamos conseguir isso daí com essas novas ferramentas que estão em desenvolvimento. Autenticação fim do 2, a gente está adicionando, a gente tem suporte a segundo fator no serviço de registro há bastante tempo, mas a gente está adicionando agora um segundo fator que é seguro fim a fim, tá? Que usa um protocolo que chama WebAuthn, que está implementado na maioria dos browsers comerciais, e agora você pode ter um pequeno tokenzinho, quem já viu, tem Yubico, tem outros, que você vai conseguir se autenticar usando criptografia de chave pública, fim a fim, sem perigos que existem hoje com alguns modelos de proxies, que podem atacar, inclusive, esses tokens que vocês têm no celular, ou mesmo para aplicativos de banco e coisas desse tipo. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Acho que
Está mais ou menos dentro do tempo que o Eduardo tinha previsto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Bom dia. Os root servers, eu acho que já ouvi alguma coisa nos grupos falando que os root servers eles teriam uma cópia no Brasil. Isso é verdade? A gente tem, da mesma forma que o BR usa a tecnologia Anycast para distribuir o BR no mundo, os servidores raiz também utilizam essa técnica. Tá? A gente tem, aqui no Brasil, não vou lembrar agora exatamente de cabeça, mas a gente tem mais de 18 cópias de servidores raiz no país. Só o NIC-BR tem acordo desde de 2006, a gente hospeda um F-Root aqui em São Paulo, não está mais nesse prédio, agora está na João Dias. A gente tem um acordo com a ICANN para o L-Root, a gente tem 16 cópias aqui no país. A maioria dos Internet Exchanges tem ao menos um root server. Tá? A gente tem também, com o pessoal do NetNode da Suécia, a gente tem 2 cópias, uma em Porto Alegre e uma aqui em São Paulo. E a VeriSign tem algumas cópias distribuídas aqui no país também, do JRoot. Então, é verdade, sim, existem várias cópias de servidores raiz aqui no país. Isso ajuda a reduzir um pouco o tempo de resposta a DNS, apesar de isso ser vamos dizer assim, um não problema. Tá? As respostas da raiz têm tempo de validade bastante alto, de 2 dias. Então, nessas taxas que a gente está falando aí de 60 mil consultas por segundo, nos servidores do BR, os servidores da raiz respondem menos do que isso. Tá? E se um servidor recursivo de um provedor de hospedagem, ele vai consultar, por exemplo, a raiz para o BR uma vez a cada 2 dias, em geral. Tá? E os servidores, no serviço DNS, lá na ponta, a gente vê cada vez mais volume de consulta. Então, a gente responde 60 mil por segundo, um grande provedor de acesso responde bem mais do que isso, tá? Mas é direto do cache. O que ajuda a isso? Tá? Toda essa história e essa conversa de ter root servers espalhados, o que ajuda é que, se por algum acaso, numa catástrofe, num evento que a gente perca totalmente conectividade internacional, o BR não para de funcionar aqui dentro. Tá? Por 2 motivos. Porque a gente tem vários root servers que vão poder atender e porque a gente tem também a infraestrutura do BR espalhada em praticamente todos os sistemas, os Internet Exchanges que a gente tem aqui no país. Claro, sim. Sempre é bastante importante. Do mesmo jeito que eu falei aqui que é importante ter infraestrutura distribuída para serviço criptográfico, é importante ter infraestrutura distribuída para tudo na internet. Então, trazer todo o seu tráfego lá do norte e no nordeste aqui para São Paulo, para interconectar no X de São Paulo, é bom, claro, mas não é ótimo. O ótimo é você estar no seu IX regional, que tem toda essa infraestrutura que a gente tem aqui em São Paulo, a gente investe e está em todas as outras localidades. E segunda melhor opção, por que está fora de São Paulo? É de graça. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, obrigado, Fred. Obrigado a vocês, um bom dia.